quem é Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, que com a decisão de Joe Biden de desistir de concorrer à Casa Branca, se tornou o nome, inclusive indicado por ele, para concorrer em seu lugar. Isso vai precisar ser referendado pelo seu partido, mas como a gente colocou aqui, ela já sai com um ponto de partida muito grande, tendo o apoio do presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris, não é, professor Poggio? Ela foi procuradora-geral da Califórnia, um cargo que deu a ela grande notoriedade, e depois ela se tornou senadora pela Califórnia, e do Senado foi então que ela foi escolhida para ser vice de Joe Biden, cargo que ela vai assumir por 4 anos, né? Teve muita evidência. Kamala Harris também, que é uma mulher que tem um discurso que agrada muitos jovens nos Estados Unidos, e que agora, se for mesmo sagrada candidata, pode ser uma primeira mulher a vir a ser presidente dos Estados Unidos. Isso, claro, que ainda vai demorar muito, mas é uma possibilidade. Queria ouvir, professor Poggio, quem é Kamala Harris, que agora surge com muita força na corrida à Casa Branca? Ela surgiu em virtude das primárias do Partido Democrata, né, que acabou selecionando o Joe Biden como candidata, inclusive chegou a ter um embate com o Joe Biden durante um desses debates, né, que aconteceram nas primárias democratas, e acabou sendo escolhida pelo Joe Biden. Quer dizer, qual que é o critério normalmente de escolha de um vice-presidente, né? A gente está dizendo aqui, a escolha do candidato do partido tem todo um processo próprio de escolher o candidato do partido. O vice-presidente não é o mesmo processo. O vice-presidente é uma escolha pessoal do candidato que é selecionado pelo partido para representar o partido nas eleições, né? A gente tem historicamente, por exemplo, o George Bush, que era considerado alguém que não tinha experiência em política externa, selecionou o Dick Cheney, que era considerado alguém experiente nesse sentido, né? Você tem outros casos de candidatos que selecionam, tentam fazer um equilíbrio regional, né? Então o candidato do Sul pega um candidato do Norte, uma série de critérios para escolher um vice-presidente. Donald Trump, por exemplo, escolheu o Mike Pence para reforçar as credenciais conservadoras, né, do Donald Trump, que não era alguém considerado muito conservador na visão de muitos eleitores republicanos. O Joe Biden seleciona Kamala Harris justamente porque ele, Joe Biden, era alguém visto como muito experiente, mais velho, etc., e a Kamala Harris, de alguma forma, representava o futuro do Partido Democrata, né? Uma mulher imigrante, com filha de pais imigrantes, né? A mãe dela indiana, o pai jamaicano, e que, portanto, mais jovem, e que, portanto, representaria, em certa medida, o futuro do partido. No entanto, a Kamala Harris não foi muito bem nas primárias democratas, né? Ela não chegou a ganhar nenhum estado, ela desistiu, inclusive, antes de começar propriamente a disputa. Ela chegou a ter algum desempenho bom nas pesquisas, mas caiu muito rapidamente, não demonstrou ter uma habilidade política muito grande nesse processo das primárias democratas, e ao longo da vice-presidência também foi muito criticada. Hoje ela não é muito bem vista, ela tem um índice de rejeição, algumas pesquisas mostram que o índice de rejeição dela é inclusive maior do que o Joe Biden, então, portanto, ela tem um problema aqui, né? Muita gente diz que ela teria sido sabotada durante o governo do Joe Biden, mas, independente disso, o fato é que ela não teve muito destaque enquanto vice-presidente, né? O que vai mudar do ponto de vista da campanha do Donald Trump vai ser que, se focar o foco no Biden, o foco muito na questão da idade, que ele é alguém que não tem condições de ser presidente, a crítica que a campanha do Trump vai fazer, e já vinha fazendo, em relação a Kamala Harris, é que ela é associada à chamada extrema esquerda, né, uma esquerda radical. É isso que os republicanos vão começar a colar nessa pecha na Kamala Harris agora. Me parece que esse vai ser o caminho que os republicanos vão encontrar nessa disputa contra Kamala Harris, e que ela seria alguém, uma esquerda radical, que ela pode contrabalançar justamente com o passado dela como procuradora-geral do estado da Califórnia, né? Mas, por outro lado, existem algumas pesquisas que mostram que o histórico dela de votação no Senado, de fato, é um histórico que a colocaria, se você fizer um espectro, né, direita e à esquerda, que ela estaria muito mais próxima de um voto mais consistentemente à esquerda, em termos do histórico de padrão de votação dela dentro do Senado. Então esse vai ser um obstáculo importante que ela vai ter que superar nessa campanha contra o Donald Trump.
É claro que nesse momento agora vai ter do Partido Democrata uma disposição maior com ela para justamente não mostrar grandes divisões internas, se o nome dela mesmo foi escolhido, mas dentro dos próprios democratas ela já foi muito criticada justamente por ter essa posição considerada mais à esquerda, então ela não é unanimidade também dentro do próprio partido. E é isso que a gente vai acompanhar, inclusive, quando ela tentar justamente se articular para ser o nome a enfrentar Donald Trump. Professor Manuel Furriel, eu quero pedir para a nossa audiência deixar o like, e vou ler um comentário aqui que está sendo uma constante das pessoas que estão participando conosco. Primeiro é a Menara Vieira, que escreve: parabéns ao My News por estar sempre no time certo. Então, eu vou pedir o pessoal deixar o like, é fundamental para que a gente possa chegar a mais pessoas. E o José Maria Schemer escreve o que muita gente está dizendo: Câmara vai detonar o Trump. Porque o que acontecia, não é, professor Manuel Furriel, e foi muito notório no debate da CNN, é que o Biden não conseguia fazer frente às mentiras que Donald Trump falava. Ele não tinha esse tempo de resposta adequado, né? E, na verdade, não rebateu mesmo o Donald Trump, mesmo com uma série de mentiras. Kamala Harris está muito mais jovem, ela é muito mais aguerrida neste ponto, e está todo mundo falando aqui que num debate o Trump não vai sobrar nada. O senhor tem essa avaliação também? Acha que a Kamala Harris vai ter uma postura muito mais combativa do que o Joe Biden? Bom, primeiramente eu concordo com o Poggio, ele fez um cenário bem interessante sobre ela, né? Ela não é uma figura de consenso no partido, né? Eu acredito que em termos aí de participar de debates, se articular, com certeza vai muito melhor do que um Joe Biden fragilizado, como infelizmente a gente observou, principalmente aí naquele debate que foi desastroso para a candidatura dele, né? Foi realmente um momento muito ruim na carreira de um político tão representativo, independente da gente concordar com as ideias dele, mas é um político realmente com bastante força dentro dos Estados Unidos. Mas ela tem muito mais energia, ela se articula muito bem. Aqui lembrando de debates, até mesmo que ela participou com o Joe Biden, quando ela tentou viabilizar-se como candidata nas eleições passadas, que acabou vingando a candidatura, obviamente, dele, mas ela tem uma postura mais combativa. Eu acho que esse é um ponto a favor em um ambiente onde ela precisa ser mais aguerrida. Eu acho que esse é um cenário positivo, mas eu acredito que o Partido Democrata é o grande responsável por este momento de desafios, né? Eles deveriam ter já, alguns anos atrás, verificado as dificuldades na continuidade da candidatura de Joe Biden. Então, toda essa pressão de agora, óbvio que agora também a gente estava num momento pior, deveria ter acontecido em outro momento. E aí buscar-se a construção de uma candidatura. Porque agora ficou com Kamala como uma das únicas opções, ou a única. Falei do fundo eleitoral, é a única que pode utilizar o fundo eleitoral. Tem a questão de que foi a única que pelo menos tentou construir uma imagem para ser candidata a presidente. Os excelentes governadores democratas, populares, que poderiam ser chamados neste momento, não construíram uma agenda, uma proposta de candidatura a presidente. Então fica difícil. Então, eu acho que ela é a opção do momento e, pegando uma qualidade em debate, realmente, em algumas oportunidades, ela se destacou. Olha, a participação aqui está intensa das pessoas na audiência. O Tertuliano Soares complementa aqui a nossa análise, trazendo também a visão dele, fazendo uma pergunta. O ingresso da Câmara apenas muda o foco da discussão no plano da mídia tradicional ou redes sociais. A mensagem da campanha muda, o debate se renova, mas ela atrai movimentos sociais engajados. Qual a verdadeira força de Kamala Harris? Ele pergunta aqui. Tem outros que estão comentando conosco, professor Poggio. Por exemplo, olha, deixa eu ler aqui, o do Marcos Masliev, ele fala assim: quem poderá impedir mais uma vez Trump chegar a ser presidente? O Vinícius Silva: quem poderia enfrentar e vencer Donald Trump? Eu queria te ouvir, professor Poggio, dizendo que tem outros também no Partido Democrata que querem ser este nome, né? Que querem ser o nome a derrotar Donald Trump. Sobre questões, relações com redes sociais, né, o Joe Biden, por exemplo, ele tem uma relação muito forte com os sindicatos nos Estados Unidos, coisa que a Kamala Harris não construiu ao longo da carreira dela, né. Essa é uma questão, inclusive, que me parece que vai ser um debate importante, já vista que a campanha republicana e o Donald Trump, eles têm tentado atrair, em certa medida,
não o movimento sindical, né, não os sindicatos como um todo, mas pelo menos parcela desses trabalhadores, né. Veja que pela primeira vez na história, na convenção do Partido Republicano, nós tivemos um representante, a primeira vez da história, um representante de um grande sindicato norte-americano que foi falar na convenção do Partido Republicano, né. Então, não me consta que Kamala Harris tenha uma relação muito forte com essas organizações importantes dentro da sociedade norte-americana, até mesmo pela questão da idade, né? O Joe Biden, ele tem uma longa carreira aí, teve tempo de construir essas relações. Eu acho que essa mudança certamente gera um fato novo, né? Eu acho que gera o foco, quer dizer, o grande problema dos democratas, o grande problema para você fazer uma campanha contra o Donald Trump é que o Donald Trump ele é um oxigênio de atenção, né? Ele tira o oxigênio político e joga a atenção toda para ele. Esse foi o segredo dele, por exemplo, nas eleições de 2016, a capacidade do Donald Trump de se manter no centro da conversa, né? Seja falando barbárie, seja por questões outras do Donald Trump, né? E agora nós temos o foco já há algum tempo, né, desde o debate, na verdade, dentro da campanha do Joe Biden. Isso pode gerar este fato novo que deve dar um ímpeto, pelo menos para a base democrata, né? A base democrata, veja a questão aqui, claro que tem uma disputa do voto do eleitor indeciso que vai ser importante, mas num país em que o voto não é obrigatório, o entusiasmo da base é importante, né? E a base republicana estava muito mais entusiasmada que a base democrata. Eu converso aqui com democratas que diziam que iam votar no Joe Biden, mas meio que a contragosto, e as pesquisas confirmam isso, né? Você pergunta para as pessoas por que elas votam no Joe Biden, a maioria esmagadora das pessoas dizem que votam contra o Donald Trump, não a favor do Joe Biden. Então esse elemento anti-trumpismo estava muito forte. Porém, o Biden é alguém que estava com dificuldade de articular um pouco fazer uma articulação coerente, né, das vantagens do seu governo, etc., e contrastar isso com o Donald Trump. Talvez a Kamala Harris consiga fazer isso um pouco melhor. O que ela sofreu muito no processo de primárias que ela disputou quando o Joe Biden foi selecionado pelo partido em 2020, foi que e isso é uma questão que ela vai ter que superar, uma falta de autenticidade, né? Soando como alguém falso em algumas vezes. Isso é um problema, são questões, enfim, de imagem que tem que ser trabalhadas, né? Creio que a campanha democrata vai também trabalhar em torno disso, que essa percepção de falta de autenticidade foi algo que foi muito complicado para ela em 2020, que ela vai ter que, de alguma forma, superar agora nessas eleições, caso ela seja nomeada. Agora, você falou de outros nomes. Existe uma série de outros nomes. Ninguém que se colocou... Veja, tudo que a gente fala, nome A, B ou C, governador do Michigan, Califórnia, etc., são nomes que nós estamos especulando. Não são nomes que essas pessoas falaram. Eu sou o candidato. Isso não foi dito por ninguém, né? A única pessoa que disse serei candidata foi a Kamala Harris, que há poucos minutos atrás disse que sim, sou candidata, registrou a sua campanha. Ninguém mais fez isso, né? E como disse na minha primeira resposta, o custo de fazer isso agora ficou muito alto, com o Joe Biden jogando o seu apoio, com grande parte do partido, da elite do partido jogando o seu apoio atrás da Kamala Harris. O custo para dizer, não, eu também quero ser candidato, porque eu acho que a Kamala Harris não é a candidata ideal, o custo disso acabou ficando muito alto nesse momento. Então, como eu já vinha dito, desde que começou a especular essa desistência do Joe Biden, já vinha dizendo há muito tempo, acho que eu até disse aqui, que a Kamala Harris podia não ser a opção politicamente melhor, há outras opções talvez que sejam politicamente melhores, a Kamala Harris, mas ela é, como apontou o professor Fugel, em termos da questão da campanha, a opção logisticamente melhor, né? Ela era da campanha do Joe Biden, então logisticamente é mais fácil, né, burocraticamente mais fácil continuar com a campanha da Kamala Harris, ao passo que qualquer outra pessoa que não seja parte desta chapa teria que começar uma campanha do zero.